está chamando aqui Diácono Maurício, está na responsabilidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Que os nossos corações venham estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor ministrou no coração do irmão. Amém? Pastora Carmen, esteja orando por ele, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Bondoso Deus e Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por este dia, Senhor, e entregamos o Teu Filho, Senhor, o Teu ungido, meu Pai, em Tuas mãos poderosas, ó Pai, que o Senhor Deus venha trabalhar de uma forma gloriosa em sua vida, meu Deus. Ele venha ser um canal do alto, meu Senhor, concede as palavras, Senhor, nos seus lábios, meu Deus, que a Tua palavra é o nosso alimento, Senhor, e este alimento, meu Senhor, é o pão da vida, que cada um, Senhor, venha, Senhor, estar assim recebendo este pão da vida nesta noite. Glorificamos o Teu nome, entregamos o Teu Filho nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Hélio. A paz do Senhor, igreja. Amém. Podem se sentar. Amém. Vamos estar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia, Deus. Todos já acharam? Amém. Nós estaremos lendo do versículo 25 ao 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Amém. Leiamos. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, nessa noite, nós estaremos meditando numa pequena fração do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era completo, né? Ele era o Deus
100% Deus, 100% homem, né? E tinha toda a excelência em tudo, né? A gente entende que no capítulo 5, né, o capítulo 6 que nós lemos, e o capítulo 7, eles formam, né, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que Jesus ali traz um ensinamento, né? Jesus, nós sabemos que havia alguns momentos que ele ocultava a mensagem para alguns, né? Ele ali desviava o seu olhar, né, de algum grupo através das parábolas, né? Ele usava, às vezes, de parábolas quando ele queria preservar uma fala, não queria que todos soubessem. Diferente do ensinamento que ele passa para nós no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele quer passar o ensinamento a todos aqueles que ouvirem, que estavam ali, e que até hoje nós ali temos esse fruto, entende? Então é diferente. Quando ele queria falar em parábolas, ele escutava para um grupo, né? E quando ele vem trazendo essa mensagem do monte, esse ensinamento, ele quer alcançar todos, né? Através dessa palavra. Amém? Jesus Cristo era demais. No capítulo 5, ele, quando inicia ali o seu Sermão do Monte, a gente vê que todo o objetivo que Jesus tinha, né, com nós era fazer a ligação do que era da terra com aquilo que era do céu, né? Então, ele, estrategicamente, ele era o dono da verdade, o dono da ciência, do conhecimento. Ele já começa a falar para aquele grupo de pessoas, né, sobre a ligação que ele, né, todas as situações que o homem passava, que é viver, que é vivenciar, né, tudo que o homem passa, tudo que o homem vive, ele queria mostrar que tinha uma ligação no céu. Então ele começa nas bem-aventuranças lá, né? E ele fala assim: bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Então a gente vê que ele já começa ali, logo no início do sermão, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então a gente vê que tudo que Deus ali, né, ele fala, ele tem um sentido, porque assim como na nossa vida e na vida daquelas pessoas, tudo que acontece na terra, tudo que acontece na nossa vida, ele reflete no céu, né? Todos os nossos passos, né, tudo que a gente faz, reflete no céu. Então ele começa ali, com toda a tua sabedoria que ele sempre teve, né, ele começa ali a apresentar isso, porque o homem, ele era muito natural, ele sempre deixou de lado o espírito, assim, o povo sempre foi muito idólatra, né, seguir outros deuses, mas ele começa ali a fazer a ligação do reino dele, apresentar o reino de Deus diante das situações que as pessoas vivem, né, e hoje não é diferente, né, tudo que acontece em nossas vidas, independente de ser boa ou ser ruim, ela vai refletir no céu, né. Há nesse momento pessoas que têm vivido o melhor da vida, têm vivido o melhor de Deus. Há pessoas hoje que têm tudo, não falta nada, né? Vive assim uma bênção, uma maravilha. Mas nós sabemos que não é assim com todo mundo, né? Há irmãos nossos, né, que têm a vida no altar, que são firmes na rocha, que têm intimidade com o Senhor, né, que têm a vida avivada, que hoje está passando por aflições e passando por toda sorte ali de provações e tentações. Então a gente vê que nós somos afetados, né? Mas Deus fala o quê? Para nós termos bom ânimo em todo o tempo. Entende? Então é isso, ele começa a fazer essa ligação das coisas espirituais às coisas naturais. Amém? Nós podemos até, diante das nossas aflições,
né? Isso acontece, eu creio que com todos nós, podemos até chorar, né? Podemos até passar a noite ali sem dormir, porque nós somos humanos, nós somos emocionais, né? Mas o que a gente não pode é nos desesperar, porque quando nós nos desesperamos, nós anulamos o poder de Deus em nossas vidas, né? Nós podemos nos cansar, nós somos humanos, né? Tem hora que a gente cansa, né? Mas nós não podemos o quê? Retroceder, né? O cansar é humano, mas a gente não pode jamais retroceder. Quando a gente se sentir cansado ali, a gente caminha um pouco mais devagar, mas a gente não deixa de caminhar, né? A gente dá uma recuadinha, mas não retrocede, porque não agrada o Senhor. Amém? No versículo 25, do texto que nós lemos, Jesus, ele nos apresenta ali, né? Já começa apresentando a vida e o corpo, né? Ele fala que a vida não é maior do que o mantimento e que o corpo, ele não é maior do que as vestimentas, né? Nós podemos dizer que, claro, porque Deus ele era o conhecedor do nosso tempo, como era conhecedor do tempo passado e como é conhecedor do tempo futuro. Mas hoje nós podemos dizer que, porque ele está falando de provisão, ele não está falando de alimento que nós vamos consumir, ele está falando de provisão, né? Hoje nós poderíamos colocar, né, um carro que necessitamos, uma casa, o celular que hoje ninguém consegue ficar sem, entende? Tudo isso aí faz parte da provisão do homem, né? Hoje em dia a gente não consegue, né, ficar sem um celular, porque é útil, a gente precisa se comunicar, né? Não tem pecado. A gente precisa de um carro, eu sei que nem todos têm condições, mas muitos precisam de um carro. Quem mora um pouco mais distante precisa, assim, não precisa de um carro, precisa de uma condução. Então, se enquadra dentro desse contexto. Então, Deus está falando aqui, Jesus Cristo, quando apresenta essas duas questões, ele está apresentando a provisão. Sendo que a provisão, ela nunca pode ser maior que o provedor. Entende? A gente nunca pode botar a provisão à frente do provedor. Entende? É isso que ele quer nos mostrar, né? Sendo que, no decorrer da nossa caminhada, né, no decorrer da nossa vida, a gente sabe que, na prática, as coisas não são assim. A gente sabe que, se a gente for em determinado local e não estiver bem arrumado, as pessoas vão olhar diferente para nós. Se a gente for jantar em algum lugar, mas, né, se a gente for de qualquer jeito, as pessoas vão tratar diferente. Se você chega em um lugar, né, com um tipo de carro, as pessoas vão olhar diferente. Então, a gente vê que, no mundo que nós vivemos, né, as coisas são diferentes, as práticas são diferentes. As pessoas dão mais valor na provisão do que no provedor, que somos nós humanos, né? Sendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, e isso independente da sua idade, né, independente do seu sexo, nós sabemos que o que vale de nós mesmos é o que? É o nosso caráter e o nosso coração, né? É um conjunto, o caráter e o coração, porque a palavra mesmo diz que nós temos que ter o coração de Deus, né? Nós temos que ter o coração do Senhor, né? E o que acontece quando as pessoas, né, não conseguem alcançar? Porque quando a gente fala de provisão, hoje o maior desafio que o ser humano tem é tentar alcançar aquilo que, não vou falar que ele não pode, porque se a pessoa se esforçar, a pessoa conquista, né? Mas é tentar alcançar aquilo que está um patamar além daquilo que a gente pode obter, né? A gente tem um raciocínio, a gente não, né, vive dentro de um raciocínio, né? Então, o que tem causado hoje em dia no ser humano é a ansiedade, porque as pessoas elas consomem muito tempo tentando alcançar um patamar que nem sempre é o propósito do Senhor, né? E tudo que nós, como cristãos, devemos que ter é o direcionamento do Senhor. Nós temos que pedir Deus direcionamento em tudo, até mesmo nas nossas conquistas, para ver se as nossas conquistas elas estão de acordo com o propósito de Deus na nossa vida. Há muita gente que está perdendo o propósito do Senhor, que está saindo da direção do Senhor, porque ela está buscando, entendeu,
o consumismo, ela está buscando um status, ela está buscando uma aprovação, ela está tentando se encaixar, né, ter um posicionamento, ou seja, no trabalho, seja na faculdade, seja no meio dos amigos, né, porque ela tenta alcançar aquele status que às vezes está distante dela e às vezes não é nenhum propósito de Deus na vida dela. Entendeu? A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entende? Então a gente tem que ter isso em mente, né, que nem tudo que a gente almeja, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente vê as pessoas ter, a gente, às vezes não consegue, não faz parte do plano do Senhor. Em 1 Timóteo 6, versículo 6, 7 e 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. É um ensinamento do Senhor, né? A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter, como a palavra diz aqui, ó, um contentamento, né? Contentamento é a gente entender o tempo do Senhor em nossas vidas, é a gente entender a posição que Deus tem nos colocado. Entende? Isso é um contentamento do Senhor. E nem sempre, nem todos, né, na verdade, assim, para melhorar, nem todos conseguem ter esse contentamento das coisas do Senhor. A gente está sempre querendo buscar mais, querendo sempre mais, e isso, como eu falei, ele vai só consumindo nosso tempo, consumindo nossa saúde, mexendo com nossa saúde física, mexendo com nossa saúde emocional, e entra a ansiedade, né? A ansiedade, ela entra nisso, porque quem não tem o equilíbrio, né, o equilíbrio, ele deixa, né, essa ansiedade crescendo, e vê que as coisas, você caminha em direção a conquistar algo, e aquilo vai ficando distante, e quem não tem o equilíbrio da parte do Senhor, né, vai trazendo uma frustração, e essa frustração, ela traz uma doença emocional, traz a depressão, né, e Deus não quer isso conosco, entende? No versículo 27 diz assim, Jesus, ele nos adverte, né, a termos o cuidado com o tempo. Fala que é assim, ó: e qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Côvado é uma medida de 2 palmos, né? Uns têm a mão maior, outros têm a mão menor, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a vida. Quem de nós que, por mais que nos, né, temos cuidado, nos alimentamos bem, né, dormimos bem, fazemos o higiene, tudo, né? Quem fazendo isso pode acrescentar um dia da vida, né? Porque a vida está na mão do Senhor, né? A gente sabe quando a gente nasce, agora quando a gente vai morrer, a gente não sabe, entendeu? E eu creio que a gente não pode acrescentar, porque a palavra de Deus fala que nossos dias são contados, entendeu? A gente não sabe o dia que nós vamos morrer. Só que o que acontece nesse meio termo? Que as pessoas, elas estão buscando, e tem muita gente que está perdendo tempo e perdendo até a salvação por nada, entendeu? Por um prato de lentilha, né? A gente que acha que vai viver uma eternidade, tem gente que pensa que vai viver 300 anos, e busca na terra, né? Faz, sendo que não vai acrescentar seu ano de vida na terra. Pode acrescentar sua riqueza, pode acrescentar seus bens, entendeu? Mas tem que, como eu falei, tem que ver se é o propósito do Senhor, porque às vezes quando a gente alcança algo que não seja do Senhor, isso, né, às vezes nos desvia da presença do Senhor, a gente vira as costas para o Senhor porque acha que não precisa mais do Senhor, entende? E os bens, aquilo que a gente conquista na terra, se não for do propósito do Senhor, se não for do Senhor, às vezes vai trazer dor, entendeu? E Deus quer o quê? Que nós tenhamos paz, né? Deus quer que a gente tenha paz. No versículo 33 diz o quê? Deixa eu achar aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
né? Então ele fala o quê? Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E a gente sabe que o reino de Deus é o quê? É paz, justiça e alegria. Não é isso que o reino de Deus, que a palavra de Deus fala, que o reino de Deus é isso? Né? Paz, justiça e alegria. Né? E tem um ensinamento nisso, porque se aquilo que a gente busca, aquilo que a gente almeja, se aquilo que a gente quer não nos traz paz, né? Não vem de uma forma lícita, entendeu? Porque é justiça. Ele fala que é paz, se não está trazendo paz. Se não é justiça, a justiça fala o quê? De coisas lícitas, né? É buscar o certo, conquistar através do certo. Se não for conquistado através do certo, se torna ilícita. E se não te traz alegria, ela te traz até prazer, mas não for alegria, não, a gente tem que rever. Né? Porque não é isso que a palavra diz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Né? Se não tem paz, se não há justiça, se aquilo que você conquista vem de forma ilícita, né? E se aquilo que você conquista não te traz alegria, só te traz prazer, tem que rever, porque provavelmente não está dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas, né? Temos que estar vigilantes o tempo todo, né? E temos que entender porque que Deus ele tem prazer em nos abençoar, né? Temos que confiar no Senhor, temos que confiar no seu grande poder. Temos a ciência que Deus é que dá e temos a ciência que Deus que tira, né? Temos a ciência que Deus que abre porta e que Deus que fecha a porta. Quando a gente tem esse entendimento, né, as coisas se tornam mais fáceis, né? As coisas se tornam mais fáceis porque a gente descansa no Senhor, né? Quem descansa no Senhor, mesmo na tribulação, mesmo na provação, ele passa por esse momento mais fácil, né? Porque ele tem a paz do Senhor, entende? E no versículo 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Quando a gente lê, né, basta a cada dia seu mal, né, essa fala ela vem assim para o nosso coração, vem ao nosso encontro como algo mal, né? Como algo que traz ali um peso, né? Mas não é isso que Jesus ele quer passar para a gente, né? Ele quer passar para a gente que, né, é necessário gerar uma mudança em nós, entende? É necessário a gente compreender o tempo do Senhor em nossas vidas. É necessário a gente entender que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós hoje e vai cuidar da gente amanhã, né? A gente, às vezes, projeta coisas para frente, a gente faz planos para o futuro, e por causa de um peso físico, um peso espiritual, porque nós somos espiritual, sabemos que as coisas espirituais trazem um peso, as pessoas acabam, né, a não vivendo o propósito do Senhor dito, né, como eu falei. As pessoas acabam vivendo situações que não é para ela viver. E essa palavra, como eu falei, tem que gerar uma mudança em nós, no nosso comportamento, na nossa forma de enxergar as coisas do Senhor. Entende? É isso. Em 1 Pedro, capítulo 5, eu escrevi, versículo 6 e 7, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É forte, se a gente vê, né? Entender o que está sendo falado aqui, né? Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de você, ou de nós. Meu irmão, uma coisa é nós reconhecemos que nós podemos errar, que nós podemos falhar, né, que nós podemos pecar, que nós podemos nos cansar, porque nós somos humanos, somos passivos disso tudo, né? Outra coisa é quando a gente não consegue, ou quando acontece uma dessas coisas com nossa vida, porque tem pessoa que faz isso, tá? Eu já ouvi falar isso, pessoas atribuem ao Senhor o erro que ela cometeu, o pecado que ela fez. Eu pequei porque Deus não me deu, porque não foi assim, me prometeu e não foi. Então, há pessoas que quando erram, quando não conseguem, quando não alcançam, ela atribui a Deus aquilo que ela não conseguiu, o seu erro, entendeu? Só que quando a gente atribui ao Senhor o pecado, o erro, nós estamos anulando o poder de Deus em nossa vida. Nós estamos falando que Deus não pode, mas Deus não falha. O Deus que nós servimos é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, é um Deus que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. É isso que a palavra aqui, em 1 Pedro 5, diz. Nós reconhecemos o poder de Deus, a glória do Senhor em nossas vidas, e fazer uso disso, porque Ele fala que nós estamos embaixo da potente mão dEle. Nós não estamos soltos, não estamos ali largados, nós temos um dono, que é o Senhor, e esse dono cuida de nós. A todo tempo Ele cuida de nós. Quando estamos dormindo, quando estamos acordados, quando estamos comendo, o tempo todo Ele tem cuidado de nós. Se o Senhor abrisse nossos olhos, um segundo para o reino espiritual, acho que nós não conseguiríamos nem ficar de pé, porque a palavra diz, né? E Deus está ao nosso redor, mas nosso derredor está quem? O inimigo tentando nos estragar. Então, o tempo todo o Senhor está cuidando de nós, né? Lutas, provações, até frustrações faz parte do homem, faz parte, né, da vida humana, né? Mas Deus, Ele nos dá um caminho, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um norte, entendeu? Para que a gente venha suportar os dias maus, entende? A gente tem que ter esse entendimento de entender que nós estamos debaixo da mão do Senhor, amém? E Ele fala nesse versículo, né, que lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, como foi também no texto que nós lemos, fala sobre ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de nós. E a gente entende que a ansiedade em excesso, quando a gente começa a ter muita ansiedade, sabe? Ela começa a causar medo. A ansiedade em excesso, ela começa a causar medo, porque você começa a colocar na sua mente, eu não posso, eu não consigo. Isso vai te frustrando, isso vai te travando, entendeu? Então, a gente começa a partir da ansiedade para um medo. E o medo, da mesma forma que o pecado, quando a gente atribui ao Senhor, anula o poder de Deus, o medo também anula agora o propósito de Deus em nossas vidas. Há pessoas que não conseguem fazer a obra do Senhor por causa do medo. Há pessoas que seriam um potencial na mão do Senhor. Há pessoas que têm uma capacidade extrema, mas por causa do medo, ela não faz a obra do Senhor. E muitos poderiam estar fazendo a obra do Senhor, né? Mas um dos principais medos que as pessoas têm é o medo da comparação. Tem pessoa que não prega a palavra porque ela tem medo de ser comparada a um pregador, né, que fala bem. Então, tem pessoas que anulam ali por causa desse medo, né? Mas só que Deus, Ele quer usar todos. Deus, Ele não quer só usar aquele que tem grande sabedoria. Deus quer usar também aqueles pequenininhos, porque o pequenininho, às vezes, vai mostrar para aquelas pessoas que ele também pode. Entende? Eu até me coloco nesse lugar como pequeno, porque eu estou aqui, mas Deus sabe como é que está meu coração. Deus, Ele conhece, né, as minhas limitações. Deus sabe que eu sou, que eu transpiro, entendeu? Deus sabe que eu estou aqui, mas não pela minha força, mas porque eu entendo que Deus ali, Ele quer usar todos. Então, eu não posso deixar a minha ansiedade, porque eu creio que todos que
tem a resposta. Ninguém sobe no altar, né, para falar das coisas do Senhor sem estar preocupado, sem ter estudado, sem ter ali meditado, sem ter buscado em oração. Eu creio que todos fazem o mesmo, assim, uns fazem até um propósito a mais, né? Mas isso não pode mudar o efeito de Deus em nossas vidas, né? Então tem muitos que, que seria um potencial na mão do Senhor que não faz por causa do medo, né? E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Porque a palavra do Senhor diz que o quê? Que o Senhor está o quê? À procura do quê? Né? Dos verdadeiros adoradores, né? Aquele que chega diante do Senhor com o coração sincero, entende? É esse que Deus quer, que venha pregar a verdade, que não fale, né, coisas para se envanecer, para se glorificar, porque a palavra do Senhor, ela traz ensinamento, mas ela tem que ser o que? Cristocênica, entendeu? Então, às vezes, né, pessoas que têm muito conhecimento, elas têm disso, né, mas Deus está procurando o coração sincero, né? Aquele que prega a palavra com verdade, aquele que prega arrependimento, aquele que prega cura, salvação, transformação, mas também aquele que prega que Deus é fogo consumidor, né? Que não podemos brincar diante do Senhor. A gente tem que entender que Deus nos abençoa, mas nós não podemos brincar com o Senhor. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor, com o reino de Deus, né? Porque Deus nos ama, mas Deus é um Deus justo, né? Se a gente fizer, Ele vai cobrar, né? Deus não tem culpado por inocente, entende? Então, a gente tem que andar sempre no caminho reto do Senhor. Reconhecer que somos fracos, somos dependentes do Senhor, que somos dependentes o tempo todo da graça do Senhor, entende? Não existe cristão ali, como é que eu vou te falar? É santo. Nós somos santos, porque a palavra diz que nós somos santos, nós somos separados, nós somos eleitos, somos povo exclusivo do Senhor, mas nós somos pecadores, entendeu? Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Não existe ninguém na terra que não peque, que não erre. Nós somos dependentes da graça do Senhor. Então, essa mensagem, esse ensinamento, né, na verdade, que Jesus nos traz, né, no Sermão do Monte, ele não mostra homens perfeitos, ele não mostra homens blindados, né? Ele mostra cada situação que nós vivemos e convivemos durante nossa vida e no decorrer de toda a nossa vida. Mas em cada situação que a gente vive, cada situação que ele passa, que nós passamos, ele mostra uma provisão dele, né, nas bem-aventuranças. Então, que nessa noite nós possamos nos pegar isso, né, que o Deus que nós servimos, que nós declaramos que é nosso Deus, ele olha para nós, né? E como eu falei, nada que acontece na terra, nada deixa de refletir no céu, né? Tudo que a gente faz reflete no céu, as coisas boas, as coisas ruins, e que as coisas ruins o Senhor possa nos perdoar e nós possamos reconhecer, né, quando erramos, porque nós somos humanos, mas que as coisas boas que nós fazemos e iremos fazer, seja para a glória do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo, uma meditação rápida, que Deus possa estar completando no coração dos irmãos.